Olá, boa noite. Hoje nós vamos conversar sobre um assunto bastante interessante, que é esse diálogo entre direito e logística. E eu terei a grande satisfação de conversar com o professor Roberto César Datrino, que é o coordenador do curso de Logística e Gestão Financeira das Faculdades Integradas Campos Sales. E eu vou agora convidá-lo para que ele possa estar aqui conosco. Vamos lá, vou enviar o convite para ele. Vamos aguardar. Enquanto ele não entra, eu quero agradecer a presença de vocês aqui nessa live. Temos aqui a Mel, a Marília, o Rogério de Jesus, o B. Saraiva, Janaína, Eduardo Salgueiro, a Marisa. Agora o professor Datrino já entrou. Vamos aguardar aqui a entrada dele. Boa noite para todos vocês. Boa noite, Taline. Vamos lá, professor Datrino, Shirley, boa noite. Jaqueline Hinkel, Lierson, boa noite. Lierson, boa noite. Marília. Vamos aguardar o professor Datrino aceitar. Boa noite, Emerson. Boa noite, Torrinha. Boa noite, Henrique. Professor Datrino, é só clicar aqui para acessar a nossa live. Boa noite, pessoal da Fundação Orlando Gomes. Um grande abraço para vocês aí de Salvador. Muita saudade. Gabriele. Boa noite, Cristiane. Boa noite, Kátia. Muito obrigado. Boa noite, Thalita. Boa noite, Rebeca. Rebeca, excelente aluna. Já vai para o 8º semestre. Boa noite, professora Kátia. Professor Datrino. Boa noite, Débora. Vou guardar o professor Datrino. Boa noite, Silvano. Boa noite, Elaine. Boa noite, Ana Landim. Agora se vai. Tentar novamente aqui. Guardando o professor Roberto, vamos ver se agora vai. Boa noite, Leide. Boa noite, Natan. Opa, Ah, agora foi. agora Boa foi. tarde. Desculpa. Foi, Tava boa aqui. noite, professor. Oi, Boa noite, boa noite a todos. professor Datrino, tudo bem? Tudo em ordem, e você, Dói? Tudo bem, graças a Deus. Que É bom. uma grande. Estava falando enquanto fazia a conexão, que é uma grande honra poder conversar com você, que está há tantos anos à frente desse assunto na área de logística, e todos nós vamos aprender muito nessa noite com a sua experiência, né? Obrigado. E não só isso, né? Também é uma grande satisfação por ser um grande amigo, né? E todos nós temos muita admiração por você, né, como professor lá da Campos Sales. Opa, Então, para mim, realmente é um motivo de muita alegria poder conversar nessa noite sobre esse assunto que despertou muito interesse é, na área do direito, né, que porque bom. até existe essa interface, né, e a gente gostaria de explorá-lo um pouquinho essa noite e aprender como é o outro lado, né? A gente conhece a parte jurídica, a gente quer entender a parte da logística, né? E até como Legal. o Emerson, que está aqui presente nessa live, mencionou
que um professor dele comentou, né, que direito e logística tem tudo a ver, né? Então Tudo acho a ver, que com vamos, certeza. vamos hoje sair Opa, bastante enriquecidos. Então, assim, com base no que até foi perguntado para mim, eu queria saber, professor Datrin, né, o que é exatamente a logística? A gente ouve falar em, por exemplo, logística integrada, logística reversa. O que é exatamente isso? isso, vamos lá. Bom, primeiramente, eu gostaria muito de agradecer por esse convite, que eu acho que partiu mais de você, que já faz acho que mais de uns 6 meses ou um ano que a gente está falando, vamos fazer alguma atividade junta. Eu acho que agora é a grande oportunidade da gente falar alguma coisa sobre este tema, tanto de logística quanto de direito. E eu, como coordenador dos cursos de logística e direito, eu sempre digo, falo para os meus alunos, inclusive, da importância da parte jurídica, da parte de direito, para nós da área de logística. Tenho, inclusive, alguns alunos que, quando eles chegam no último módulo do curso de logística, que o professor Dario fala sobre logística internacional, que tem os incoterms, que tem, né, são os termos internacionais de comércio, e que é bastante a parte jurídica também, então acho que isso é muito importante. Tá? Então agradeço muito o seu convite aí para a gente fazer essa live aqui. Eu acho que a gente vai aprender muita coisa junto. Eu diria que com todo o tempo que eu tenho de experiência, eu estou há quase 40 anos no mercado, há 33 na Campos Sales, adoro a Campos Sales, adoro dar aula e coordenando os cursos de logística em Campos Sales, mas as coisas mudam muito rápido, né? Então eu sempre tenho coisa que aprender, sempre estou estudando, estou lendo. Eu acho que ou seja, quando não tiver mais nada que aprender, acho que acabou o nosso fim. Então acho que a gente sempre tem coisa para aprender e sempre muda. E nesta época de pandemia, eu diria que mudou bastante as coisas também, ok? Bom, então, diante disso, você me perguntou, a gente poderia. Eu gosto muito de um termo que a gente usa muito, já não é agora, já não é tão recente, mas a logística integrada. Por que integrada? Se você pegar o conceito de logística, você vai pegar em vários autores, eles vão dizer que começou desde a Primeira Guerra Mundial, foi aperfeiçoando na Segunda Guerra Mundial, que eles tinham que, né, definir todo o sistema de administração, distribuição e provisões às tropas. Este mesmo conceito que nasceu lá na Primeira, Segunda Guerra Mundial, foi trabalhado nos exércitos, passou a ser trabalhado também pelas empresas como uma ciência econômica. Ou seja, é um modelo de análise de administração integrada, que parte desde o princípio lá no meu fornecedor até a entrega do produto final para o cliente final e sempre de forma ótima. Tem um autor bastante interessante, inclusive um autor americano, Jim Younger, que ele tem um livro de administração de materiais. Aliás, antes de entrar um pouquinho neste conceito, a gente sempre diz que eu, no meu tempo de estudo ainda, quando eu comecei a faculdade em 1980, se você perguntasse de qual termo logística, era muito pouco utilizado aqui no Brasil. Mas nós sabemos que depois de 2000, com a virada aí, com a internet, o Brasil está tão no top aí quanto os outros países também. Tanto é que nós estamos aí na internet 4.0, a indústria 4.0, a logística 4.0, tão igual aos outros países também. Mas eu diria que mais ou menos em 1980 era muito comum a gente trabalhar apenas o conceito de administração de materiais, que nada mais era do que o conceito de administração de materiais é o planejamento, é a organização, é o controle, é todo o fluxo de materiais desde o início da operação, lá no meu fornecedor até a entrega do produto final, para o cliente final sempre de forma ótima. E o que é esse ótimo dentro das nossas empresas? Não só hoje, como sempre foi, ela quer maximizar os seus resultados, ok? Maximizando o lucro e minimizando os custos. Deste conceito para chegar no conceito de logística, Eduardo, foi muito pequeno. E eu diria que do conceito de materiais para o conceito de logística, agora tem a grande definição que envolve o cliente, que não tinha uma grande preocupação com o cliente naquela época. Já que eu acho que você do direito talvez vá abordar um pouquinho o Código de Defesa do Consumidor, se a gente lembrar um pouquinho da história do Brasil, e lá fora também, até antes de 2000, antes de 1980, pouco se preocupava com o consumidor. Hoje não, nós sabemos que tem o Código de Defesa do Consumidor e vai mudar. E eu uso muito como referência para definir o conceito de logística de um americano que é o Ronald Ballou, que eu até brinco com meus alunos de logística, que eu falo, você não pode terminar o curso sem ler o livro do Ronald Ballou, que é a Bíblia da Logística. E ele é muito bom, é um americano,
E ele vai definir mais ou menos nessa mesma linha do conceito de materiais, que ele vai dizer que a logística, e, aliás, ele parte o conceito dele de logística do Conselho Norte-Americano de Administração de Logística, que nós não temos aqui no Brasil ainda nessa formatação. Tem o Conselho de Administração, que a logística está lá dentro também, mas não tem um conselho próprio. Os americanos já têm um Conselho de Administração de Logística norte-americano. Ele parte deste conceito para trabalhar o conceito dele também, que ele diz o seguinte, que logística é o processo de planejar, implementar e controlar de maneira eficiente o fluxo e armazenagem de produtos, bem como serviços e informações associados, cobrindo desde o ponto de origem, lá no meu fornecedor, até a entrega do produto final para o cliente final. Você percebe que a grande ênfase que ele dá aqui, que eu sempre até comento com o aluno, qual a grande diferença do conceito de materiais, que é muito milenar, muito antigo, para um conceito de logística. É que logística foi criada, eu diria que depois da Segunda Guerra Mundial, depois de 1950, e aqui no Brasil ela chegou em próximo de 2000, 1980, então é o consumidor. A gente tem que ter sempre a preocupação com o consumidor, ou seja, atender aos requisitos do consumidor, que é a obrigação nossa da área de logística. Deixar sempre o produto disponível na hora, na quantidade e no tempo que o cliente estiver precisando. De uma maneira bastante resumida e bastante simples, este é o conceito de logística que nós trabalhamos no curso de logística, que é uma referência do nosso amigo Ronald Ballu, que é um americano hoje. Ok? Pode começar? A respeito do Ronald Ballu, até eu segui a sua orientação e peguei o livro e li o texto. Realmente é a Bíblia do assunto, porque os americanos escrevem de uma maneira muito lógica, muito clara, né? Eles são muito didáticos. E quando eu li para escrever até um trabalho a respeito dos aspectos da logística, jurídicos da logística do comércio eletrônico, eu segui a sua orientação, né? Peguei o livro, então fiz igual aos alunos do curso de logística, né? Me debrucei sobre essa obra, e eu fiquei com uma dúvida em relação ao que você colocou. No caso, qual seria a diferença da logística pós-Segunda Guerra, porque me pareceu que ela era meio militarizada, para essa logística contemporânea e que se preocupa em atender com eficiência e com a maior rapidez possível. Na verdade, o conceito de logística na era militar, na Primeira e Segunda Guerra Mundial, era o objetivo de atender aquelas tropas, os suprimentos, a munição que eles precisavam. Então, eu diria que não tem diferença. O mesmo conceito passou a ser utilizado pelas empresas. Mas é lógico que naquela época eles tinham o objetivo de atender aqueles militares, aquelas pessoas, aquela batalha. Hoje, o objetivo grande é atender o consumidor. Né? Então, eu penso sempre para o aluno fazer aquela reflexão de como que é o fluxo da sua empresa desde o fornecedor. Porque a gente fala o conceito de logística, e hoje tem gente que usa para muitas coisas o conceito de logística, e na verdade, ele é um fluxo de movimentação desde lá do meu fornecedor. Então, eu tenho assim, processo de compra, o transporte de entrada, o recebimento, a armazenagem dentro dos nossos estoques. Eu tenho três grandes etapas: matéria-prima, produto em processo e produto acabado. E se tratando de produção, eu compro matéria-prima, tanto é que na nossa área de logística, por que a gente chama de logística integrada? Para você poder entender desde esse conceito lá no meu fornecedor até a entrega do produto final para o cliente final da outra ponta do outro lado. E geralmente nas nossas empresas, este fluxo é muito grande, concorda? Então isso que é importante para o aluno entender, mas eu diria que este conceito que nasceu lá no Exército, na época das guerras, que era para atender o suprimento da necessidade de guerra, hoje atender exatamente a necessidade de produção, para que ela consiga produzir e atender a necessidade do meu consumidor final. Então eu diria que ela tem mais semelhança do que diferença nos dias atuais. E a gente sabe que cada vez mais, hoje estoque representa um custo muito alto para as empresas. As empresas querem ter o mínimo de estoque e poder aproveitar o máximo possível. Então, eu sempre digo ao profissional de logística, você fazer uma boa compra, um bom transporte, comprar aquilo que você precisa, produzir o que precisa. E, aliás, tudo isso, a gente não precisa descartar os conceitos que nós já trabalhamos na década de 80, que era o Kanban, Just in Time, o conceito da produção enxuta dos nossos amigos orientais, e que nós, no Brasil, aprendemos muito e conseguimos utilizar ainda hoje.
este mesmo conceito, mesmo com a nossa logística 4.0, não desprezando esses conceitos que são super importantes ainda. Entendeu? Então, eu acho que assim, hoje, Eduardo, eu diria que nós temos muito mais semelhança àquele conceito do que hoje. Mas a grande diferença do conceito de materiais, que não é lá do Exército, esse autor que eu citei, deste livro lá, do Jim Amir, que é um americano, ele comenta, inclusive, que quando eles estavam construindo as pirâmides, há 3, 4 mil anos antes de Cristo, mais 2 pela frente, já deu 6 mil anos atrás, ok? Já deu 6 mil anos. Quando eles colocavam uma pedra em cima de um estrado de madeira, em cima de alguma coisa, de uma origem, para entregar no seu destino, eles estavam fazendo um trabalho de administração de materiais, que com certeza naquela época não se chamava logística. Então, mas já é. E o que é isso hoje? É a nossa unitização. O que é a nossa unitização? É a nossa paletização. É reunir várias pequenas unidades em um único local, de maneira a facilitar a movimentação, a armazenagem e o transporte. É tudo isso que nós fazemos hoje na paletização, e a embalagem tem um aspecto bastante importante para a nossa área de logística, porque você pode pegá-la desde a embalagem primária, secundária e terciária. É um exemplo muito prático que às vezes eu cito até em sala de aula. Então você pega a caixinha de leite, ela é uma embalagem primária, de 1 litro ali, a caixinha. Quando você tem a embalagem secundária, você tem aquela caixa com 12 unidades, que você geralmente encontra no supermercado. Quando ela está em cima de um veículo, ela está num pallet, é a embalagem terciária, que essa é a parte importante da área de logística, porque essa que sai da produção, essa que armazena, essa que vai até o ponto de varejo. Eu diria para você que esse conceito tem mais semelhança do que diferença. Mas uma das coisas que eu acho interessante, que eu sempre abordo também, é que se a gente pensar um pouquinho na história, não só do Brasil, como lá fora também, até 1980, eu diria que antes da Primeira Guerra Mundial, a gente já existia o ponto de varejo. Sempre existiu, né? Ponto de varejo é uma palavra francesa que quer dizer dividir em pequenas unidades para atender a minha necessidade individual familiar. Só que o ponto de varejo de autoatendimento, que é os varejos que nós conhecemos nos dias atuais, aqui no Brasil é mais ou menos depois de 1970, 1980. Antes deste período, sempre tinha alguém vendendo a mercadoria, você concorda? Se tem alguém vendendo a mercadoria, não tem uma preocupação com a embalagem. A partir daí, que muitas vezes o ponto de varejo é de autoatendimento, então agora você tem a embalagem influenciando. Então a embalagem da logística, então você tem que trabalhar ela como um conjunto, como um todo. Tanto é que tem alguns autores de marketing, o próprio Kotler, McCarthy e Semenick, eles vão dizer que a embalagem é um vendedor silencioso. E a pergunta que eu sempre faço é: quantas vezes nós compramos um produto só pela embalagem e não conhecemos o que tem lá dentro? Então, na verdade, ela é o vendedor silencioso, você concorda? Então, eu Sem diria dúvida. que a grande diferença desses dois conceitos é que hoje a preocupação é o consumidor, né? Perfeito. Antes de avançar um pouquinho, só queria cumprimentar, porque tem muita gente entrando. Então, por Opa, exemplo, tem o professor Daniel Pacheco, que é da USP de Ribeirão Preto, tem o legal. professor Sérgio Garcês, que é da Federal de Goiás, o professor João Pedro Leite, lá de Brasília, também o pessoal da Federal da Bahia, também a Marisa Morelli, a Camila Morelli, também o Guilherme Lopes Barbosa, da USP, outros alunos também da Campus Sales. Então, muito obrigado por todos vocês estarem aqui essa noite. Professor Marisa Gatrino, Morelli foi minha aluna, Eduardo, olha só. que beleza. Então, se lembrou, isso é um bom sinal, né? A Eu Camila, a vi irmã várias dela, lives que né? você comentou aí. No começo eu estava com problema para entrar, mas eu estava ouvindo perfeitamente as pessoas que você estava agradecendo. E muitas Sim. delas eu conheço, inclusive. Legal. Olha lá, eu Obrigado a tô o todos aí, Torrinha da pessoal. FATEC, O tá a Torrinha Érica da Siqueira Fatec, Lopes contribuído, meu também, amigo lá. aqui, né? Aí, rapidamente, qual a diferença, professor Datrino, entre a logística direta e a logística reversa? Porque isso tem importância no direito do E consumidor. legal, isso tem muita, na verdade, isso. A gente gosta muito de trabalhar esse conceito, a gente usa muito como chama, o professor Paulo Roberto Leite, que é uma referência, inclusive, aqui no Brasil. Se você pegar de uma maneira bastante simples, Eduardo, o que seria a logística direta? Fornecedor, produção e o cliente. Tudo que retorna é logística reversa. Então, retornou do
cliente para o ponto de varejo, reversa. Do ponto de varejo à produção, reversa. Da produção ao fornecedor, reverso. Ou seja, tudo que vai da esquerda para a direita, logística é direta. Tudo que retorna em qualquer etapa é reversa. E o fluxo de logística reversa você pode ter de pós-venda ou pós-consumo, concorda? Por quê? Eu quero... Na verdade, se você pegar o conceito, o próprio Paulo Roberto Leite, ele vai definir que o conceito de logística reversa, assim, é o processo de planejamento, implementação e controle do fluxo de matéria-prima, estoque em produto e produto em processo. Lembra que eu disse que na nossa área de logística são 3 grandes etapas. Ou é matéria-prima, ou ele está sendo transformado, está em processo, ou é o produto acabado. E é esse conceito que o Paulo Roberto Leite também trabalha e que ele é referência aqui no Brasil também na área de logística reversa, ok? Ou seja, Sim. e todo o seu fluxo de informação do ponto de consumo, olha lá, não é de origem, lá de consumo agora, do outro lado, concorda? Do ponto de consumo até o ponto de origem. Com qual é o objetivo? Recapturar o valor, realizar um descarte adequado, ou seja, você quer fazer algum reaproveitamento, concorda? Ou mesmo dar um descarte adequadamente. Então eu comprei um produto, eu já utilizei, não tem mais o que fazer, eu não posso jogar em qualquer local. Eu preciso dar um descarte adequadamente. E às vezes eu comprei um produto, ele vai me dar um defeito, e eu preciso voltar para algum local para fazer um conserto. Isso é logística reversa e entra no custo de logística reversa também. Concorda? Tudo isso é um fluxo de informação bastante importante para a nossa área de logística também. E ela tem dado uma grande evidência aí próximo dos anos 2000 também, tanto é que agora nós temos disciplinas específicas dentro dos cursos de logística, como logística reversa também. Já aproveitando aí nessa própria disciplina também falando de sustentabilidade, meio ambiente, que é um item hoje muito requerido por Sim. todo consumidor final. Isso é bastante interessante, né? Porque daqui a alguns dias nós vamos comemorar 10 anos da Lei da Política Nacional dos Resíduos Sólidos, que estabeleceu não só a responsabilidade compartilhada em relação à logística reversa, como orienta, ou melhor, ela impõe a logística reversa para uma série de produtos para preservar o meio ambiente. Então, por exemplo, óleos, lubrificantes, vasilhames de agrotóxicos, pilhas, baterias, essas coisas não podem ser lançadas. Então, isso é muito importante, né, nessa questão do meio ambiente, né, da sustentabilidade, assim como também tem a ver com o próprio Código de Defesa do Consumidor, que exige que os produtos tenham qualidade, ou seja, por isso que quando o Ok. produto tem defeito, você tem que fazer essa atividade de logística reversa para que o produto volte ao fornecedor e lhe dê uma solução para que se possa cumprir a lei. Mas antes de avançar, só queria cumprimentar aqui também em peso a família da Trino, está aqui nessa Opa, live, né? Eu vi vários da Trinos, né? opa, Também cumprimentar a professora Áurea convidei. Olivo, a professora Áurea Olivo da Campus Sales, muito Opa, obrigado também por estar obrigado. aqui presente. O Jairo também está presente, acabei Professor não Jairo, falando, meu porque é colega de tanta gente que está coordenação. entrando que aí vai passando rapidinho, a gente não quer interromper, né, para cumprimentar, então também com a professora Cristiane Pegorari da PUC Camp está presente, né, então está bem legal esse bate-papo, o professor Eduardo Salgueiro, né, que está agora na FMU, especialista em Professora inteligência Janaína, não esqueça de artificial, agradecer professora, também. professora Janaína Pode, também fala aí. tá mais que presente aqui, porque está do lado. Né? Tá do lado. É, e eu queria agora fazer algumas perguntas de cunho prático, Ok. sobretudo essa questão da pandemia, porque a logística assumiu uma importância enorme nesse momento. Né? Aliás, ela que nos salvou, né, se a gente for ver, né? Porque se nós temos que ficar isolados, né, cumprimentar a Elaine também aqui, né, minha Opa, tia, né, a professora Sandra Gouveia também, Sandra né, Gouveia, minha porque querida professora. se não fosse a logística, como é que a gente ia ter os produtos facilmente disponíveis para Sim. nós? A gente ia passar muita necessidade. Então, Perfeito. como é que você, Datrino, que é o grande especialista na área de logística, está há 40 anos nesse mercado, como é que você vê a situação das vendas online, né, nesse período de pandemia? O que, que mudou assim? Como você vê isso? Vamos lá. Bom, eu diria que é lógico que a pandemia atingiu a todos os setores e o mundo inteiro, não só o Brasil.
e não só a logística, concorda? Mas vamos lá. Primeiro lado positivo, vamos dizer, eu tenho inclusive alguns alunos que conseguiram bons empregos, inclusive neste período também. Porque a logística ela teve que se adequar, teve que se adaptar rapidinho. Por quê? As pessoas precisam continuar comendo, precisa vestir, precisa, ou seja, precisa fazer toda essa atividade logística. Os mercados, que nós já comentamos, o ponto de varejo, alguém precisava abastecer. O transporte precisava rodar, concorda? Então é lógico que teve todas as precauções foram tomadas, ela teve que se adequar os horários, né, o novo modelo aí que todo mundo está usando máscara e tudo também, o novo horário também, as novas legislações trabalhistas também, mas ela teve que rapidinho trabalhar e fazer o seu serviço, porque as coisas não poderiam parar. Mas, em contrapartida, também não é tudo assim, esse mar de, né? A gente sabe que se tratando de importação, nós tivemos problema nos portos também, de ida e vinda, não só exportação e importação, que vai impactar, já está impactando também, então tudo isso vai interferir na nossa logística como um todo também. Mas eu diria que o setor ele teve que se adequar e ele está trabalhando muito bem e vai ter que cada vez mais se adequar ao mercado, nesse novo mercado aí também, né? E Bom, como é você... que você vê isso? Você acredita, Datrino, que setores que tradicionalmente trabalhavam com atendimento ao público vão passar por transformações para que incorpore as vendas fora do estabelecimento? Como é que você vê em relação aos setores tradicionais? Porque alguns setores já realizavam as vendas online, já Sim, estavam, digamos, sim. acostumados ou preparados para esse período de pandemia. Mas como é que você vê os setores que não tinham essa expertise? Como é que você avalia? A minha avaliação, Eduardo, é que esses setores eles já estão se adaptando e eles vão ter. A única coisa, por exemplo, você percebe é que algumas empresas que estavam com muito mais vendas presenciais, elas aumentaram sensivelmente agora as vendas online. Então, muitas pessoas que estavam ali na atividade presencial, elas passaram aí para online agora, concorda? Mas para atender a logística, você precisa de transporte, você precisa de motorista, você precisa do ajudante, você precisa de embalagem, você precisa de toda essa a parte da logística também, que não deixou de ser feita, independente de ser online ou não. Mas se você pegar o que era presencial e do online, ele mudou sensivelmente. Então, eu diria que cada vez mais as pessoas precisam se especializar. Então, hoje, se você perguntar assim, o cara que fazia só, sabia carregar um caminhão e ser um motorista, será que ele... Então, ele precisa se aperfeiçoar em outras coisas, outros aplicativos também, porque agora talvez ele precise de um celular, ele está todo, né, tá conectado com o cliente, saber educadamente conversar com o cliente, acertar os horários de entrega e fazer outros trabalhos também que exigem alguns aplicativos também, que talvez no presencial não tinha tanta essa necessidade. Então, acho que isso é um fato que já está acontecendo nessa época de pandemia e a gente sabe que cada vez mais ela vai evoluir e vai melhorar e acho que a tendência é cada vez mais as pessoas irem se adequando. No ramo, por exemplo, farmácia, um dos casos que eu me lembrei agora, farmácia mesmo são dados que têm de pesquisa que estão demonstrados, inclusive em jornais, que eles tinham assim uma questão de 3% que venda de online, de repente nos primeiros meses da pandemia chegou a 40%, e aí as pessoas tiveram que sair do balcão que estava vendendo presencial para ir lá atrás de um computador agora, fechar o pedido, para poder alguém entregar, você percebeu? Então é outra característica. Mas a logística, nesses 3, 4 meses que nós estamos trabalhando, desde praticamente 15, 20 de março, não foi? Quando nós entramos aí na paralisação praticamente, a logística já está se reinventando e ela precisa, não tem outra saída a não ser reinventar realmente. Mas eu acho que essa dinâmica é legal, até mesmo para motivar. Você nunca, né, não sair da rotina e alguma coisa tem que sair para melhor também, né, depois dessa pandemia, eu diria. Sim. Mas, Aí eu queria só aproveitar, cumprimentar o Ronan, que está aqui, a Júlia também, o Henrique Bous, com quem eu conversei semana passada, me orientando. sim, olha, Tá? é verdade. E eu queria aproveitar e fazer uma pergunta que a Shirley fez, agradeço a Shirley também pela presença, sobre empresas que oferecem produtos e não têm estoque. Essa pergunta foi feita semana passada. Tá? Ou seja, Uhum. quando a gente coloca um site na internet e anuncia o produto, o fornecedor é obrigado a honrar aquela proposta. Não tem Sim, como
não escapar disso, né? Mas como é que vocês, da área da logística, fazem esse controle entre o que é oferecido no site, entre o momento que o cliente clicou e fez a ordem de compra em relação ao estoque? Como é que vocês trabalham isso na Então vamos lá. logística? Vamos Essa lá. é uma dúvida que Eduardo. o pessoal da área do direito tem. Tá, legal. Agradeço aí a pergunta da nossa amiga, como que ela chama? Shirley. Shirley, obrigado, Shirley, pela pergunta, muito boa. Mas eu diria, Eduardo, que não só nesses dias de pandemia, não só agora com a internet, mas se tiver algum aluno, eu um pouco, como eu estou já há 33 anos na Campus Sales, se tiver alguns alunos um pouquinho mais que me viram em anos anteriores, eu mesmo falava quando você tem uma loja presencial e que você vai lá no final de semana, você compra uma mercadoria e alguém te diz, vou te entregar na segunda-feira, e você está trabalhando, você bota a sogra para receber na segunda e alguém não entrega a mercadoria, não precisa ser online, não. A pergunta sempre que eu faço, você volta nessa loja? Você indica essa loja para mais alguém? Não. Então, mas eu diria que nos dias atuais, o que a logística está fazendo cada vez mais? Os nossos inventários, eles precisam ser cada vez melhorados. E as empresas têm feito isso com bastante excelência, ok? A parte de informática tem ajudado. Então, o que eu tenho no sistema fisicamente, o que eu tenho no sistema registrado, eu tenho fisicamente. Então, o que eu tenho no sistema, eu posso vender porque eu tenho certeza que eu tenho. Porque a pior coisa para uma empresa é vender aquilo que ela não tem, é enganar o consumidor. Então, acho que isso a lei de defesa do consumidor hoje está aí. Tanto é que eu vejo que a grande porcentagem, a grande maioria, essa semana mesmo eu fui fazer compra de alguma coisa que eu precisava aqui para casa, né? Era um material de construção, inclusive, que eu estava precisando, e alguém até disse, eu quero marcar o dia e o período, não o horário, mas o período, na quarta tarde. Tá bom, então quarta tarde eu estarei em casa, não vou sair, porque alguém... Você pensou? Alguém marca, programa, tipo, não tem estoque, não me entrega. Eu não indico mais essa loja para ninguém e eu não volto mais. Então, acho que o inventário tem ajudado muito, a logística tem feito isso com bastante excelência. Então, acho que os nossos inventários, cada vez mais, eles estão melhores, eles estão com a acuracidade, que é esse o termo correto utilizado, né? Cada vez mais próximo aí de o físico ser igual o que você tem na escrituração, na contabilidade, no seu sistema, e aí a gente consegue vender e entregar aquilo que realmente nós temos. Que é a pior coisa que tem para uma empresa, para né, alguém é vender para o cliente aquilo que ele não tem, né? O cliente vai sair insatisfeito, ok? Ah, sem dúvida. Só que eu cumprimentando aqui, a Sol entrou, o professor Tiago Bastos, a Heloísa, que é lá de Belo Horizonte, Opa! quem mais aqui? Temos aqui o professor Tiago falou o que aconteceu com ele. Comprou um produto e não chegou, a empresa pediu desculpa, ficou por isso mesmo, né? Mas aí tem ações, inclusive, propostas pelo Ministério Público, né, exigindo que, assim como o consumidor ele tem que pagar multa quando paga em atraso, por exemplo, né, se paga alguma coisa em atraso tem multa, que também, por simetria, as empresas tivessem que pagar multa pelo atraso dos produtos. Né? Então, é uma discussão que vira e mexe, aparece nos tribunais, oscila, por exemplo, no Superior Tribunal de Justiça, ora se reconhece, depois se volta atrás, como se faz essa integração contratual, como a gente chama. Né? Então, é um assunto que realmente, se você promete, você tem que cumprir. Né? Tem que Então, cumprir, exatamente. e aqui o Henrique, né, fez a pergunta, como funciona, Datrino, a logística do dropshipping? Como tem funcionado isso aqui? Vem os produtos da China, está todo mundo comprando da China lá, com esses grandes sites, né, e está deixando Isso. o correio louco, né? Como funciona? Então, na verdade, assim, hoje a gente percebe, até eu não sou muito adepto dessa questão, mas a minha esposa é. Ela faz, ela gosta, ela compra também, já se decepcionou em algumas vezes, mas outras vezes ela fala, não, tem coisa interessante, e eu sei que volta e meia já atrasou também, o correio já ficou com problema exatamente por causa do excesso em determinados períodos. Eu sei de história de pessoas que a gente conhece, que inclusive comprou brinquedo para criança por uma determinada data, passou a data e não recebeu. Então, isso é um problema seríssimo, mas a gente tem que conviver com isso, porque tem empresas e tem empresas, ok? Então, eu diria assim, aquela época que tinha mais ou menos 1980, que a gente comprava da China e que falava que era de péssima qualidade, já não é mais isso também, concorda? Então, acho que mesmo o chinês melhorou a qualidade também,
Mas, dependendo do produto, da logística como um todo, como entrega, dependendo da empresa também, eles acabam tendo algum problema ainda assim. Ok? Então, acho que isso precisa realmente melhorar. As empresas que estão para fazer essas entregas, as UPS, que é internacional, e que faz essas entregas junto ao correio aqui também, acho que elas precisam melhorar essa parte, mas às vezes tem coisa que sabe que mesmo que depende de uma informação que você dá para o cliente, você depende de terceiros, e aí atrasa uma liberação da mercadoria, uma greve de navio, navio não, de porto, né? Então, tem uma porção de outros fatores também que acabam interferindo também e ajudando nessa atrasa também. Mas eu acho que a gente precisa melhorar nesse sentido. Não só o Brasil, como praticamente os outros países devem ter o mesmo problema que o Brasil também, com esses produtos com essa mesma origem também. Ok? Mas acho que o mercado hoje, com o mercado globalizado, eu acho que não tem mais fronteira, você concorda? Você vai encontrar produto. Eu falo muito, quando a gente trabalha com a logística 4.0, quantas das empresas que nós trabalhamos que elas estão projetando, onde ela tiver o melhor computador, o computador de ponta, ela está produzindo onde tiver o menor custo de produção. Ela está adquirindo a matéria-prima no continente que for o melhor custo para ela, mais interessante. E ela vai estar entregando o produto final onde ela tiver o cliente mais interessado naquele produto. Ou seja, não existe mais fronteira para você fazer o projeto, para você produzir, para você distribuir, para você adquirir, concorda? Então, acho que com a globalização, acho que a gente tem que estar aberto para isso e tem que ir acertando a logística. Por isso que eu falo, a logística ela precisa crescer ainda muito. Se você comparar, você tem, inclusive o próprio livro do Ronald Ballu, ele dá algumas estatísticas bastante interessantes. E se a gente comparar o que os americanos pagam do custo de logística e o Brasil, nós vamos pagar mais do que o dobro dos americanos, entendeu? E aí eu sempre brinco com os alunos também, eu falo um exemplo mesmo que a gente vende muito soja aqui no Brasil. A gente sabe que soja, os americanos, você sabe muito bem que eles produzem soja também, ok? Mas a nossa produtividade no campo é maior do que os americanos. Só que os fazendeiros usam muito assim, da porta da fazenda para fora, nós temos um custo de logística altíssimo. Aí a minha pergunta é, será que para o resto da vida nós seremos competitivos para vender para a China e para outros países soja também? Então, se nós temos uma boa produtividade dentro do campo, nós precisamos melhorar a nossa produtividade também ali na nossa área de logística. Tanto é que agora nós estamos trabalhando algumas disciplinas na área de logística, gestão de processos produtivos, com bastante indicadores de produtividade, que isso ajuda e auxilia muito o aluno também, a ele poder verificar como está hoje, como que eu posso melhorar, o que não está bem. Então, melhorar a produtividade, que eu sempre digo para ele, produção é apenas um número. Produtividade é cada vez mais você produzir utilizando menos recurso. Pode ser menos energia, menos matéria-prima, menos água, no caso da agricultura, menos, né? Cada vez mais o famoso output sobre input, né? É, A saída sobre as entradas. Então, esse é o conceito realmente. Ok? só cumprimentando aqui também o Marcelo Andrade, tem participado, o Valdinho Santos, deve ser alunos da Logística, a Karina Zanfelice, Opa, Karina é minha também. sobrinha, olha aí. Ah, sim, que legal. O Legal. Rodrigo Dias também, advogado, engenheiro, participando. Legal. A Alice. é, aí tem uma pergunta sobre a sua. Antes de fazer essa pergunta, eu queria só comentar que 20 anos atrás, um dos meus primeiros trabalhos foi sobre infraestrutura de transportes e o custo Brasil, em que, de fato, se estimava que um terço da produção brasileira é perdida nas estradas. Que a gente vê na televisão, quando dá chuva no verão, aquelas carretas atoladas nessas estradas do Mato Grosso. É um absurdo não ter feito nada e se ter desativado boa parte da infraestrutura ferroviária, né, da matriz de transportes Sim. ferroviária. Ferrovia Norte-Sul, desde que eu sou criança, ela está para ser feita. Enfim, nada sai do papel, até que tem, se podia também a navegação de cabotagem, né, foi tudo desativado, a gente perde E, muito nessa parte de logística. E a pergunta que eu queria fazer, que na verdade é reproduzir a pergunta, é sobre entregas com drones. Qual é a sua opinião a respeito disso? Como a isso. Amazon quer fazer? O que você acha? Tá, vamos lá. Deixa eu só falar um pouquinho sobre os nossos meios de transporte. Realmente, Eduardo, a gente sempre lembra, e eu sempre relato para os meus alunos, que o Brasil perdeu
um espaço ali nas ferrovias, pelo tamanho da extensão territorial nossa, nós somos mais ou menos do tamanho da antiga União Soviética, que é a Rússia, fisicamente. Lá eles usam mais ou menos para movimentar a mercadoria 90%. Nós usamos aqui 10, 12% das ferrovias. Eu cheguei na década mais ou menos de 80, 85, eu cheguei a trabalhar com uma empresa que a gente fazia o ferroviário de Santos até Uberaba, Minas Gerais. Era super interessante o frete, porque você conseguia, né, um custo muito mais. Mas agora, o que você tem que sempre trabalhar com a outra moeda também? Nesse período, a gente já trabalhava os conceitos de Kanban e de Just-in-Time também, redução de estoque. Se você pode programar um caminhão a cada dia ou a cada período, você não consegue fazer isso com o trem, concorda? E mais ou menos aquela mercadoria que eu transportava naquele período, uma carreta era 25 toneladas, um vagão 75 toneladas. E nunca anda um vagão sozinho, era mais ou menos 5 vagões. Ou seja, era aproximadamente 400 toneladas. Eu recebia tudo de uma vez, eu precisava descarregar, eu precisava ter espaço, eu precisava pagar o frete, você percebe? Então, por isso que talvez o Brasil acabou não optando, mas em grande volume. E você percebe também que outra consideração que a gente precisa levar muito, até 1980, nós trabalhamos muito com a produção em série. O que é a produção em série? Quanto mais você produz, menor era o custo. E até mais ou menos aquele período, a gente consumia uma variedade muito pequena de produtos e uma quantidade muito grande, concorda? Hoje é exatamente o inverso. Nós produzimos uma quantidade muito pequena, de uma variedade muito grande, porque cada um de nós consumidores queremos um produto, uma característica diferente. Então mudou a característica. Se naquela época eu poderia e conseguiria transportar 400 toneladas e eu tinha demanda para um único produto que a gente fechava, inclusive naquela época, às vezes até um meio navio só para esta empresa, hoje talvez não tenha mais esta característica também. Talvez seja isso por conta da globalização. Tudo isso a gente tem que levar em conta também. A ecologista tem que acompanhar este movimento também, concorda? Mas outra observação também. Aí, quando a gente vai para o Nordeste, o Norte do Brasil, a gente sabe o quanto é precário, que a gente só vê na televisão. Agora, a soja, eu mesmo que ando de vez em quando vou para o interior, eu vejo que vem do Paraná, às vezes para Paranaguá, né, que é interior do estado de São Paulo também, você está andando atrás de um caminhão de soja, os grãos de soja estão caindo no seu carro. Isso é desperdício, isso é custo Brasil. Sem contar os buracos que tem nas rodovias também, que se você puder... os acidentes, e se você puder comparar, com, por exemplo, com os americanos, dificilmente você vai ter uma rodovia que nós temos que os americanos têm lá. Por isso que o custo dele é muito menor. Por isso que a gente fala assim, muito em produtividade. O que é produtividade? Você investir hoje para você ganhar lá na frente. Então, nós não investimos. As ferrovias, se você perguntar hoje, eu imagino que as ferrovias que nós temos é da década de 50, 60. Depois disso, só foi diminuindo, não aumentou mais nada. Aliás, as rodovias também, pouca coisa se fez, concorda? E pouca coisa se melhorou. As melhores rodovias nós temos no estado de São Paulo, mas aqui nós não temos. Agora, é interessante essa questão da infraestrutura de transportes, porque o transporte tem tudo a ver com a logística, né, que é o fluxo, né, de materiais, e no direito a gente tem interface com o contrato de transporte. E, curiosamente, o contrato de transporte é muito importante na história do direito, porque foi a partir dele que surgiu a ideia de responsabilidade objetiva, ou seja, a responsabilidade sem culpa, ou seja, aconteceu o dano, tem que pagar. E isso aconteceu a partir das ferrovias, né? E o marco legal no nosso país é o Decreto 2681 de 1912, que trata da responsabilidade civil das estradas de ferro. E o antecedente desse marco legal foi a partir da implantação das ferrovias no Brasil. Até mereceria uma live sobre o assunto, mas rapidamente, é que a questão do acidente ferroviário, que tem a ver com logística, surgiu de um caso que aconteceu em Perus, aqui em São Paulo, porque a gente tem a cidade de São Paulo, e que tem a ferrovia passando de leste a oeste, vindo de Santos em direção a Jundiaí. E ela, quando chega ali passando a Lapa, ela vai seguir rumo a norte. E, nesse sentido, tinha ali na Zona Norte uma fazenda do Luiz Pereira Barreto, que é nome de cidade e também nome de escola ali perto da Campos Sales.
E a ferrovia cortava uma estrada de bois que ia de Santana de Parnaíba até o município de Juqueri, que hoje seria mais a parte de Osasco até é, é, Mariporã. E houve um acidente, né, que aconteceu em Perus, porque o boi entrou na linha, até essa expressão boi na linha. Né? Então, a partir desses casos, é que se legislou no Brasil sobre esse assunto. Né? E também, quando eu estive na Alemanha pela primeira vez, no Instituto Max Planck, a sede dele é em Hamburgo, que é um grande centro, é um porto importante do mundo. Né? Então, ali é um centro de estudos de direito marítimo. E falava, você é do Brasil, né? Puxa vida, né? O direito marítimo no Brasil foi até a década de 40, depois ninguém mais escreveu. Mas isso é sinal também que se não escreveram sobre direito dos transportes, é porque os transportes no Brasil ficaram muito precários, né? Isso teve impacto, né, na prática, né? E curiosamente também em relação à ferrovia, né? O William Spears foi o CEO da companhia, né, que todo o nome de rua ali da Lapa de Baixo, o engenheiro Fox era o diretor técnico da companhia ferroviária, a inglesa, né, e tudo isso realmente ficou só para a história, né, porque hoje se investiu muito pouco em ferrovias. Né. E eu só queria fazer mais uma pergunta, né, antes de ir para irmos para as considerações finais, a gente tem mais 15 minutos, como é que você tem visto essa questão dos entregadores, desses aplicativos de comida, eles andam o tempo todo, até houve greves. Como é que você tem visto isso, do ponto de vista da logística? Eduardo, só me dá. Alguém fez uma pergunta aí também sobre os drones, só para não ficar também a pergunta sem resposta, antes de voltar para o iFood, acho que é isso que nós falamos, né? A gente já falou. Isso. Alguém falou dos drones. Eu acho que assim, os drones começou a ser regulamentado, não terminou a regulamentação, mas eu acho que mais ou menos o drone está mais ou menos no mesmo caminho como os nossos motoboys, né? Que é uma categoria marginalizada, que ganha pouco, mas que é super importante. Todos nós, eu diria que acho que não tem ninguém que está aqui nessa live que nesses 2, 3 meses de pandemia não precisou de um remédio, não precisou de uma comida na porta da sua casa. Então, eles são super importantes, mas não tem uma legislação, não tem alguém que cuida, é uma pena, realmente. Então, eu imagino que em outros países, essa situação que nós estamos vivendo e que eles estão vivendo também é completamente diferente. Então, acho que depende de regulamentação, mas eu diria que os drones, eu adoraria receber uma pizza via drone aqui na janela do meu apartamento, eu acharia, né? Mas tudo isso precisa regulamentar ainda. Então, eu acho que essa é a tendência realmente, mas muita coisa precisa ser feita antes também. Mas eu acho que eles estão sendo assim, hoje já estão utilizando para fazer várias atividades, várias fotos, várias filmagens, vários eventos tem, né? Que eles estão usando o drone, então acho que a tendência realmente o drone faz parte aí da geração 4.0 aí da indústria 4.0, com certeza. Então, na sua opinião, a logística usando o drone se torna eficiente. Você acha que é eficiente o uso de drones na logística? Para algumas coisas, e dependendo do tamanho e a velocidade, eu acredito que sim, Eduardo, dá para resolver sim. Ajudaria bastante. Não para tudo, é lógico, ele tem suas limitações também, concordo? Mas eu acho que é mais uma ferramenta. Quando a gente define o que é modal, na verdade são modalidades de transporte. Se você pegar a maioria dos autores, o próprio Ronald Ballour, ele vai dizer que tem o rodoviário, o ferroviário, o aéreo, marítimo e o aquaviário. Ok? 5 modais. Mas aí você pergunta, e o que é bicicleta? É rodoviária? O que é o motoboy? O que é o drone? Você percebe? Então tem outras modalidades que eu diria aí que com a globalização, com a indústria 4.0, eles estão entrando e a gente precisa se atualizar também e criar outros modais, outros meios também, e que tudo isso vem para ajudar, vem para facilitar. Quantas vezes você compra uma caixinha de remédio, Edu, que é um tamanho pequeno, entendeu? Talvez um drone no bairro da sua casa você consiga, numa velocidade, resolver um problema. Então, eu acho que ele veio para ajudar, sim, com certeza, para alguns produtos. E o sistema atual de motoboys, você acha que ele é eficiente ou poderia ser aprimorado do jeito que está? Que a gente, por exemplo, aqui, o tempo todo, está passando motocicletas, entregador de pizza, entregador de comida, entregador de um monte de coisa. Você acha que é eficiente ou você poderia aprimorar esse serviço?
Eduardo, eu acho que se a gente pensar só na ponta, lá no cliente, para nós é super eficiente, super prático e bom. Mas se você pensar o coitado do entregador, do motoboy, eu acho que depende muita coisa de regulamentação, sei lá, de legislação própria, de o cara trabalha. Aliás, eu vi até algum depoimento de alguns esses dias, que se ele não trabalha, inclusive, no final de semana, ou se ou vice-versa, não trabalha, ou seja, ele é praticamente um trabalho escravo. Eu acho que isso é muito ruim. Então, com o Brasil que quer melhorar, quer uma igualdade, eu acho que a gente tem muito o que fazer ainda, tem muito o que melhorar, entendeu? Mas eu acho que, se a gente pensar como cliente, eu acho super prático. Eu ouço aqui, eu moro num condomínio que o portão de carro do meu é exatamente uma rua sem saída. A todo momento a gente escuta o rapaz do motoboy, né, nesses dias de pandemia, principalmente. Antigamente era sábado e domingo que todo mundo pedia pizza, né? Agora não, agora é qualquer dia, qualquer horário, todo mundo está pedindo pizza à noite, né? Então, eu acho que é um serviço muito útil, que ajuda muito. Eu moro num condomínio que eu sei que tem muitas pessoas em condição de idades também. Eles estão se protegendo, tá certo, não querem sair. Então, é super prático você ligar, passar um cartão, né? Lembra? A época do cartão já passou, mas o quanto foi fácil a nossa vida agora com cartão, né? De crédito, você digita uma senha e resolve, né? E aí o motoboy aparece na sua casa em 30, 40 minutos. Eu acho isso super prático. Agora precisa regulamentar, porque eu acho que eles são uma categoria muito sofrida, que eu acho que merece muito respeito, a gente precisa muito deles, mas pouca coisa foi feita. Tanto é que esse dia houve até uma manifestação lá na Paulista, da maioria deles, né? Então, acho que muita coisa precisa resolver, precisa melhorar na nossa área de logística, sim, com certeza. Então, o desafio nessa parte é do direito e nem tanto da logística, é dar o É, suporte, a estrutura adequada a essa sim. atividade, né, que é Eu bastante acho que a logística, o direito pode ajudar muito, Eduardo. Agora, a logística, o que ela pode ajudar? Eu vejo aí gente que dizendo o seguinte, eu pedi uma pizza, demorou, era para vir em 30 minutos, demorou 1 hora e meia. Então, talvez ter um programa mais atualizado e que realmente não deixe o cliente esperando mais do que aquilo que você prometeu, isso é bom também. Outra situação que eu já vi de gente reclamando também. Eu comprei um produto, ele chegou tudo remexido, a minha pizza tudo virada. Você percebe? Aí o cara colocou a Coca-Cola gelada que você pediu em cima da pizza quente. Então, tudo isso você precisa ter uma embalagem apropriada para poder atender o cliente, mas não é talvez nem culpa dele, talvez o ponto de venda lá que né, ele não tem outra situação, ele terceirizou, quarteirizou no seu motoboy, coitado, que ele aparece aqui, ele faz o que puder no sábado à noite para ganhar uns trocos dele, e aí é o que ele tem em mãos. Então, talvez o próprio ponto de venda ali tivesse uma situação melhor também na nossa área de logística. Isso precisa realmente regulamentar, precisa melhorar, para que a gente tenha menos reclamação cada vez. Mas eu acho que é uma tendência e ajuda muito. Eu diria que nos dias atuais, tanto a alimentação quanto o remédio tem ajudado e muito também. Aí só fazendo uma observação que o Lierson trouxe, né, que quando se implantaram os drones de uma maneira mais comum, né, vamos ter problemas de privacidade. Né? Por exemplo, se o drone chega na janela, pode acontecer de ele tirar uma fotografia também do seu quarto. Né? Então, também Então, é um você outro percebe? desafio para nós, né, assim, nessa área do Falta direito. regulamentação. Se tem uma É, regulamentação, isso não será autorizado. Se você fez coisa fora da lei, você que é o é, homem da lei sabe disso, né? Então você vai responder. Então por isso que precisa ser. Aliás, logo que surgiu os drones, você lembra que a primeira coisa era exatamente regulamentar para que não tivesse esse tipo de coisa, né? E apartamento, às vezes você está com a janela aberta, se aparecer alguém na janela, tira uma fotografia, você está exposto toda a sua sala, a sua casa, a sua privacidade. Isso é verdade. Concordo com sim. você. E aí, para a gente ir para o fim, falta só mais 5 minutinhos. É O papo verdade. está muito bom, mas só eu queria que você pudesse deixar uma mensagem, assim, sobretudo para nós da área do direito. Como é que a gente pode, ou seja, além disso que a gente que já foi colocado, regulamentação dos serviços de motoboy, facilitar a questão tributária, como o Ronan destacou, o que se poderia, você acha que nós da área do direito poderíamos contribuir para logística? Né? Legal, legal. Eu acho que o tema nosso foi logística, Eduardo, mas como eu disse no começo, eu coordeno não só o curso de logística, como de gestão financeira também. Então, eu diria para você que a parte jurídica, a parte de direito é super importante em todas as áreas. E eu sempre digo para os meus alunos o quanto é importante você ter uma integração dentro da empresa com todas as áreas.
Aí você trabalha, se alguém, aluno fala, eu dou até exemplo, você trabalha na área de marketing, e você fala, minha área é ótima, é top. Meu amigo, a sua área é uma área, a sua empresa é uma única. Se o marketing estiver muito bem, vendendo bem, a logística não está comprando bem, a produção não está produzindo bem, a contabilidade não está fazendo o trabalho dela, a empresa é uma só. Eu não sei se a empresa vai chegar até o fim. Então, é importante ter uma integração e eu diria que a parte de direito é uma disciplina super importante praticamente em todos os cursos. Eu acho que você, inclusive, que é um professor que trabalha comigo na área tanto na parte de finanças quanto na parte de logística, eu acho que tem muito a contribuir. Até mesmo, Eduardo, eu diria que, por exemplo, um exemplo que eu já citei aqui hoje dos Incoterms, que são termos internacionais e que muda mais ou menos a cada 10 anos. A gente sabe que, né, há muito tempo que existe e que são delimitações de fronteira, qual a responsabilidade de quem está comprando, de quem está vendendo. Eu acho que muitas vezes metade desses termos são termos jurídicos e que às vezes o profissional de logística, o profissional de gestão financeira trabalha com isso, mas ele não domina. Então a gente precisa muito dessa parte jurídica. E eu diria que nessas regulamentações que nós comentamos, não só de transporte, legislação também, talvez para estar atualizada, estar seguindo outros países de primeiro mundo. Eu acho que por conta da globalização, a globalização veio para ficar e a gente tem, só para complementar também, eu acho que não tem que ser diferente de outros países, não. Cada um tem a sua característica, com certeza. Mas o que tem de bom de outros países, nós podemos aproveitar aqui também. O exemplo que eu sempre cito para o aluno, que os nossos amigos orientais, na década de 50, 60, 70, 80, com a produção enxuta, Kanban e Just in Time, eles fizeram um trabalho maravilhoso, que nós usamos isso com muita propriedade e tivemos muitos benefícios também. Hoje nós usamos a indústria 4.0, que nasceu lá na Alemanha também, né? E estamos utilizando aqui com bastante propriedade também. Então, o que é bom, nós temos que utilizar. Mas nós temos coisa boa aqui também. Então, a gente sabe que, por exemplo, a Embraer, ninguém produz o melhor avião do que nós brasileiros. Então, nós temos coisas boas aqui também. Então, são É modelos. verdade. O direito ajuda muito. Tem a questão da logística de serviços, essa não deu para. Não vai dar tempo de abordar, porque vai fechar, mas eu queria agradecer a sua disponibilidade de conversar conosco, porque essa conversa de hoje fechou, ou solucionou dúvidas que nós tivemos da semana passada, da live, em que a gente discutiu, por exemplo, a questão da oferta. A gente tem que ter a questão da logística por trás para garantir a entrega. Também, quando o produto tem defeito, ou o prazo de reflexão, porque a venda é fora do estabelecimento. Quem é que vai buscar? Da UES, do sul da Bahia, muito obrigado, Eliane. Ou seja, quem é que vai buscar esse produto na casa do cliente? Tudo isso é questão de logística, ou seja, o direito do consumidor, para ele ser realizado, ele tem que estar junto com a logística. Então, muito obrigado, professor Datrina, a gente só tem mais um minuto, então eu passo a palavra para ela também se despedir. Muito obrigado. Tá bom. Obrigado também. Eu agradeço muito você que tomou essa iniciativa. E eu gostei da brincadeira também. Acho que vale a pena a gente fazer outros temas, outros assuntos também, mesmo não só de direito e de logística. Vou incentivar os colegas também. Acho que isso é legal. Alguns alunos eu convidei. Muito obrigado pela presença de quem esteve aí. Parabéns mesmo. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Muito obrigado. E amanhã, lembrando que tem uma live minha com a professora Érica, sobre propriedade intelectual para startups, e depois a live da professora Janaína com o professor Nelson Sussumo Chiquicima sobre fraude de direito de família. É imperdível essa live da professora Janaína, vocês estão todos convidados. Bom, então, a minha às 4, a dela é às 7. Está tudo no Instagram, não percam, pessoal. Sobretudo a dela, que é sobre fraude de direito de família. Tá bom? Então, muito obrigado, gente. Boa noite. Obrigado, Datrino. Tudo de bom para você e para a sua família. E obrigado a todos vocês que estiveram conosco, nos prestigiando. Tá bom? Então é isso aí, Aguinaldo. Obrigado. Boa noite, Áurea. Boa noite a todo mundo. Vou encerrar aqui. Karina, Zanfelino. Isso. Obrigado. Tá certo, então. É isso aí. Tchau. Boa noite. Tchau. Boa noite.